Uma boa noite a todos. Hoje, dia 15 de abril de 2024, daremos início à 10ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Registro. Solicito ao excelentíssimo senhor primeiro secretário que proceda à chamada regimental dos senhores vereadores. Uma boa noite a todos, nobres vereadores, público aqui presente, professor Djalma, aqueles que nos assistem em casa. Vereador Dito Castro. Presente. Nobre vereador Fábio Tatu. Presente. Nobre vereador Chiquinho do Serrote. Presente, vereador Chiquinho. Nobre vereador Gerson Teixeira. Presente. Nobre vereador Heitor. Presente. Nobre vereadora doutora Inês, ausente. Nobre vereador Beto, ausente. Nobre vereador José Lopes. Presente, José Lopes. Nobre vereador professor Aquino. Presente, professor Aquino. Capitão Renato, presente. Nobre vereadora Sandra Kennedy, ausente, Sandra Kennedy. Nobre vereador Vander, ausente. Nobre vereador Chavico. Pronto. Havendo o número regimental, declaro aberto a sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Solicito ao excelentíssimo senhor primeiro secretário que proceda à leitura do expediente do Executivo. Não há. Solicito ao excelentíssimo senhor primeiro secretário que proceda à leitura do expediente dos senhores vereadores. Moções. Moção de aplauso 29/2024 do vereador Chavico ao senhor Fábio Luiz Elias Santana, pelo belíssimo trabalho realizado como cabeleireiro e barbeiro junto ao salão Fabinho Dig Dig. Moção de apelo 30/2024, vereador Capitão Renato, para que sejam tomadas as medidas imediatas visando o aumento do quadro de pessoal do Corpo de Bombeiros, especificamente o acréscimo de 4 subtenentes sargentos, 4 cabos e soldados, de modo a fortalecer e ampliar a capacidade de resposta dessa instituição vital para a segurança de nossa comunidade. Requerimentos. Requerimento 10/24, do nobre vereador Fábio Tatu. Esse aqui qual que é? Anunciamos a presença da vereadora doutora Inês. Requerimentos. Requerimento 10/2024 do vereador Fábio Tatu. Requer que sejam solicitadas ao senhor prefeito municipal referentes a questões sobre o serviço de estacionamento rotativo Zona Azul, as informações que se pede: 1. Cópia integral do termo de referência e contrato de concessão prestação de serviço. 2. Relatório constando o número de autuações feitas nos anos de 2023 e 2024. 3. Valores arrecadados no ano de 2023 e 2024, com o detalhamento do percentual e total que foi repassado à Prefeitura e o que ficou com a empresa. Destinação detalhada dos valores que foram repassados ao município, entidades sociais, melhorias no trânsito e outros. Requerimento 11/2024, vereador José Lopes, requer que sejam solicitados ao senhor prefeito municipal para que seja enviado a esta Casa de Leis informações sobre a aquisição de uniformes para os condutores de ambulância, conforme ofício número 0198/2023, datado de 18 de julho de 2023. Requerimento 12/2024, vereador José Lopes, requer que seja solicitado ao senhor prefeito municipal informações sobre a contratação urgente de médico para a unidade de saúde do Jardim Paulistano ou do programa Mais Médicos para registro São Paulo. Requerimento 13/2024, do vereador Capitão Renato, requer que sejam solicitados ao senhor prefeito municipal informações sobre a regulamentação da Lei 712/2007, que institui o Fundo Municipal de Manutenção do Corpo de Bombeiros de Registro, FUMABOM, que tais informações possam conter quais as disposições contidas nessa regulamentação, qual é o órgão ou entidade responsável pela administração e gestão desse fundo, qual a destinação dos recursos arrecadados por ele e como são utilizados para a manutenção e melhoria das atividades do Corpo de Bombeiros. Requerimento 14/24, vereador Capitão Renato, requer que sejam solicitados ao senhor prefeito municipal informações acerca do treinamento dos policiais militares e demais agentes para a utilização do sistema de vídeo monitoramento, esclarecendo os seguintes pontos: data em que ocorreu o treinamento, duração total do treinamento, local ou locais onde o treinamento foi realizado, método ou métodos de instrução utilizados durante o treinamento, responsáveis pela condução do treinamento, quantidade de policiais militares e outros agentes que participaram do treinamento, conteúdo programático abordado para a utilização do sistema de vídeo monitoramento de trânsito.
Requerimento 15/2024, vereador Capitão Renato. Requer que sejam solicitadas ao senhor prefeito municipal informações atualizadas sobre o andamento do processo de compra do terreno e demais procedimentos para a conclusão do postinho do serrote, conforme determinado pela Lei nº 2195/2023, sendo incluído ainda a informação do estágio atual do processo de compra do terreno, descrição detalhada dos procedimentos já realizados, possíveis obstáculos enfrentados até o momento e medidas adotadas para solucioná-los. Indicações. Da indicação 319/2024, até a indicação 329/2024, encontra-se no portal da Câmara para consulta popular, sendo que a indicação 330 e 302 estão prejudicadas pela ausência da vereadora Sandra Kennedy. Relatório final da Comissão Especial de Inquérito, portaria 261/2023, que tem como finalidade investigar possíveis irregularidades na contratação e execução dos serviços prestados pela empresa especializada para a prestação de serviço de transporte escolar através do veículo de transporte de alunos na rede municipal de ensino do município de Registro, com monitor escolar. Com a ausência da... Essa comissão era Chabico, né? Terminamos com o relatório, senhor presidente. Se não houver problema pela ausência dos vereadores, é o que tem na pauta para hoje. Pede 5 minutos. Suspenda a sessão por 5 minutos para a gente dar prosseguimento aqui em relação ao relatório final. Prosseguindo, peço para que o primeiro secretário faça a leitura do relatório final da SEI. A conclusão, por favor. Conclusão. Após aproximadamente 6 meses de um rigoroso exame de todo o acervo aferido nas reuniões dessa Comissão Especial de Inquérito, de forma isenta e transparente, debruçada sobre os aspectos motivadores da investigação e outras frentes que foram se abrindo no decorrer dos trabalhos, atingimos o momento de depreender as devidas conclusões traduzidas em forma de recomendações. Ademais, tendo em vista que a presente Comissão Especial de Inquérito não tem legitimidade para interferir na gestão administrativa do Poder Executivo, por se tratar de função privativa e constitucionalmente assim definida por esse órgão, mas tendo em mente a função altamente fiscalizadora do Poder Legislativo, a Comissão Especial de Inquérito recomenda as seguintes ações para a melhoria da prestação de serviço de transporte escolar do município de Registro. Por melhoria, subentende-se o cumprimento dos aspectos normativos e legais constituídos, atendidos os princípios do artigo 37 da Carta Magna, desde a implantação do processo até o cumprimento integral da sua finalidade de execução do serviço.
Número 1, que o Poder Executivo opte em realizar de forma imediata, especialmente pela Secretaria Municipal de Educação, as seguintes ações visando a melhoria e eficiência do transporte escolar dos alunos na rede pública: estabelecer diretrizes, esclarecer as competências, definir funções e promover a capacitação e estruturação das equipes para o acompanhamento e monitoramento dos contratos vigentes e de toda a ordem, especialmente os agentes de contratação, gestor de contratos, fiscais, assessores jurídicos, comissão de licitação e controladores internos. Anunciamos a presença da nobre vereadora Sandra Kennedy. Instrução, capacitação, aprimoramento e reciclagem frequente do conhecimento técnico dos agentes fiscalizadores para que sejam capazes de acompanhar as mudanças frequentes da legislação, proporcionando uma atuação com maior eficiência e primazia. Publicar no portal da transparência os contratos com seus respectivos gestores e fiscais. Nesta questão em tela, praticar com regularidade e disponibilizar o conteúdo e elaborar, conforme o contrato, a emissão de laudos de conformidade, bem como os relatórios periódicos de fiscalização. Que as reposições dos veículos de frota sejam feitas com veículos 0 km, a fim de garantir renovação da frota e consequente melhoria na prestação de serviço. Adequar e tornar mais clara a metodologia de cálculos de idade média dos veículos do transporte coletivo. Promover os cargos que desempenham funções técnicas somente com servidores efetivos, a exemplo, o setor de compras e licitações. Remessa de cópia do presente relatório ao Poder Executivo Municipal para conhecimento e providências saneadoras. O envio de cópia do presente relatório circunstanciado à empresa que opera o serviço de transporte escolar do município para a ciência do teor dos trabalhos da presente SEI e para a adoção de medidas apresentadas para a melhoria da prestação de serviço público coletivo. Diante de todo exposto, a Comissão Especial de Inquérito de Registro, constituída pelos nobres vereadores Vander Lopes, Chavico e vereador Beto, após um árduo trabalho, considera que cumpriu a sua função principal de investigar, dentro dos seus limites e capacidade técnica, por intermédio de documentos apurados e respeitando os princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa dos investigados, apregoados pelo Estado Democrático de Direito. Com efeito, trabalhamos com afinco para retribuirmos toda a confiança depositada pelo povo registrense nessa Casa de Leis e espera-se ter correspondido aos anseios e valores da nossa comunidade. É o relatório, a expressão do meu voto, elevando a apreciação dos membros dessa Comissão Especial de Inquérito e dos demais nobres pares. Senhor presidente, com a chegada da vereadora, creio que as indicações 302 e 330 possam ser colocadas no portal da Câmara. Perfeito. Emoções 29 e 30/2024, encaminho para a ordem do dia. Requerimentos, do requerimento 10 ao requerimento 15, oficie-se conforme requerido. Indicações da 302/2024 à indicação 330/2024, à disposição da população em geral no portal dessa Casa de Leis, e o relatório final da SEI determina a Secretaria Legislativa que realize encaminhamento de acordo com as recomendações postadas no relatório final. Solicito ao excelentíssimo senhor primeiro secretário que proceda à leitura do expediente de diversos. Não há, senhor presidente. Solicito ao excelentíssimo senhor primeiro secretário que proceda à leitura da pauta a ser deliberada na ordem do dia. Projeto de resolução 02/2024, que dá nova redação aos incisos 1º e 2º do anexo 4º da resolução 51/2023, artigo 1º da lei 916/2009, que dispõe sobre a estrutura administrativa, quadro de pessoal, política de progressão funcional, vantagens pecuniárias dos servidores da Câmara Municipal de Registro e da outras providências, de autoria da mesa diretora, com parecer favorável à aprovação. Moção de aplauso 29/2024, de autoria do senhor Chavico, nobre vereador Chavico, ao senhor Fábio Luiz Elias Santana, pelo belíssimo trabalho realizado como cabeleireiro e barbeiro junto ao Salão Fabinho Dig Dig.
Moção de apelo número 30, 2024, ao senhor secretário de Segurança Pública, de autoria do senhor vereador Capitão Renato, para que sejam tomadas as medidas imediatas visando ao aumento de quadro de pessoal do Corpo de Bombeiros, especificamente o acréscimo de 4 subtenentes sargentos, 8 cabos soldados, de modo a fortalecer e ampliar a capacidade de resposta desta instituição vital para a segurança de nossa comunidade. Projeto de resolução 02/2024, moções de aplauso 29/2024, moção de apelo 30/2024, encaminho para a ordem do dia. Hoje temos uma inscrição prévia para uso da tribuna livre, o senhor Luiz Cláudio Batista Quierme, que vai falar sobre a pauta demandas da área urbana do município. Gostaria de pedir para que o vereador Dito Castro fosse receber o Luiz ali, para que ele adentrasse aqui ao plenário para usar a tribuna. Tatu. Seja bem-vindo, Luiz. Antes de passar o uso da palavra, gostaria de ler o artigo 293, no parágrafo 4º e 6º do nosso regimento interno, que reza o seguinte. Quarto, cada orador da tribuna livre disporá de 10 minutos para fazer uso da palavra, vedados à parte. E sexto, será cassada a palavra e vedada a futura inscrição pessoal do orador que usar de linguagem e procedimento incompatível com a dignidade da Câmara. A partir desse momento, senhor Luiz, o senhor tem 10 minutos. Eu quero cumprimentar a todos com boa noite, ao presidente da Câmara, vereador Heitor Sansão, aos demais vereadores que aqui estão e os demais que nos assistem aqui na tribuna e via Facebook. Que Deus nos abençoe. Eu quero agradecer aqui pela segunda vez estar participando da tribuna, onde na primeira vez eu trouxe umas demandas do nosso bairro, onde foi bem aproveitado, porque conseguimos resultados. Falamos aqui sobre os buracos na via, dentro do bairro. A prefeitura foi lá e fechou os buracos. Falamos também sobre a limpeza ao redor do campinho. Valeu a pena, foi feito o tombamento da terra para ser feita a reforma do nosso campinho. Foi feito também o corte na terra para ser implantado também a academia ao ar livre. Então, eu creio que quando nós queremos mudar, ajudar a nossa cidade, o nosso bairro, basta trabalhar limpo, um ajudando o outro, que teremos resultados. Hoje eu trouxe um protocolo, né, como muito me chamam aí Luiz do protocolo, meu nome é Luiz, né, Luiz Cláudio, eu trabalho na área de segurança faz quase 20 anos, trabalho há 12 anos numa instituição bancária, trabalho há 7 anos no SESC, todo esse tempo foi de vigilante, e ainda atuo na área da segurança. E uma das coisas que viemos trazer aqui nessa noite é sobre o transporte público, né? Há muita reclamação de que nos horários dos ônibus não batem dentro do bairro, e eu queria tentar trazer algo que a prefeitura pudesse abraçar, porque o paulistano ele tem todos os horários de ônibus, e o nosso bairro do Jardim São Paulo está faltando alguns horários. Então, eu queria trazer aqui, para que a prefeitura pensasse naquilo que vou dizer agora, que os horários que o Jardim São Paulo não tem, o paulistano tem. Então, os ônibus do Jardim do paulistano poderiam passar dentro do bairro, para que pudesse, assim, o idoso que mora no bloco de cima, a mãe que está com seu filho no colo, pudesse o ônibus passar no bloco de cima, fazendo o mesmo trajeto do que a linha do Jardim São Paulo tem. Assim, iria ajudar muito o bairro com esses horários, principalmente quem mora no bloco de cima, porque não vai precisar descer até a entrada do bairro, em frente ao Jardim Paraná, para pegar o ônibus.
Então, essa é a primeira, uma das primeiras, vamos dizer assim, reclamações que eu queria que a prefeitura pensasse muito bem e se pudesse ajudar nós ali. A segunda reclamação que eu ia trazer aqui também é sobre a rua do Postinho da Vila Nova. Faz mais de 2 anos que aquela rua não recebe um tratamento de recapeamento. Muitas das vezes é feito o paliativo, mas é algo preventivo, é algo que vai ser passado. Então, aquela rua ali, e do Postinho da Vila Nova, é muito difícil para um idoso ir até o posto de saúde, é muito difícil uma mãe ir com a criança no carrinho de neném até o posto de saúde, porque tem aquela Antônio Luiz Gonzaga, que é uma subida, a rua também está totalmente esburacada. E nós abrimos um protocolo ano passado, a prefeitura respondeu esse protocolo, dizendo que ela não tem o dinheiro suficiente para ser feita a obra, e necessitava de uma emenda parlamentar para que aquela rua fosse recapeada. Então, eu trago também essa pequena sugestão que pensem bem ali naquele bairro, porque é um bairro muito populoso e necessita de atenção também. Outra coisa também que eu trouxe aqui, hoje, eu fui no sábado, nós fomos ali no Bombo Hall de cima, fazer uma visita ali, aonde na conta de energia do povo é descontada a taxa de iluminação pública, mas não tem energia no poste para o morador andar ali, na vila onde a gente foi, na casa do irmão Onofre. É cobrado quase R$10 da taxa de iluminação, porém, não tem iluminação no local, mas é cobrada a taxa de iluminação. E a Electro respondeu aos irmãos ali que é mais fácil ir lá e retirar aquela taxa para que não seja cobrado mais. E aquele que já paga há 40 anos essa taxa, como que vai ser ressarcido? É um dinheiro investido do próprio povo. Agora, para não tomar muito tempo, a rua do Conselho Tutelar, foi colocado 3 órgãos públicos naquele lugar, e encheram de faixa amarela ali, e os moradores não têm espaço para estacionar mais ali. E aquele que estaciona na faixa amarela está sendo multado. João, aquele dia, viu lá com nós, o nosso amigo Gino, com mais de 10 multas que tomou ali. E como é que fica, né, um pai de família tomando multas ali, encheram de órgãos públicos ali e colocaram faixas amarelas ali, impossibilitando até mesmo aquele que é dono da sua própria frente de casa parar ali com os carros. Não seria mais fácil aquela via ser uma mão única, onde as ambulâncias descessem e já fosse para o seu trajeto? Não seria mais fácil aquela via ali, senhor Chavico, ser simplesmente uma única? Porque nós temos a escola de inglês de um lado, nós temos o Lantage perto, nós temos mais 3 órgãos públicos ali. Não seria mais fácil uma mão única? Ali as 2 faixas seriam brancas e todos seriam teriam espaço para guardar o seu veículo. Porque tem pessoas ali que, se tirar o carro de manhã, ele não consegue colocar o carro, muitas vezes, na frente da sua casa, porque encheram de faixas amarelas e colocaram vários órgãos públicos ali, numa rua estreita e movimentada, porque às vezes a ambulância sai daquele lugar, ela tem que sair rápido, por quê? Porque ela está indo atrás de uma ocorrência. Então, se fosse mão única, ela não teria nenhum veículo para passar de frente com ela, porque ela sairia na descida ali do açougue e já sairia para o seu trajeto. Eu acho que seria mais fácil. E para encerrar aqui, um ponto muito difícil que essa semana eu vivi na pele, que foi lá na UPA. Passei lá com meus filhos o dia todo. Chegamos às 9 horas. Minha esposa saiu de lá 2h30. A médica fala assim: volta daqui 4 horas, bate na porta e você vai pegar o resultado do seu exame. Mas quando chega lá, é totalmente ao contrário.
você tem que passar de novo na triagem e ainda você tem que ficar por último de todos os atendimentos. Assim foi falado pela moça da triagem e pelas pessoas que estão lá. Aí você chega lá, a UPA está com 60 pessoas. 30 pessoas são apenas para pegar resultado de exames. E outras 30 pessoas são para passar com o médico. Então, a UPA está lotada, como a gente conversou com alguns funcionários lá, por má administração e separação das pessoas. Seria mais fácil um médico atender somente retorno, e mais 2 médicos atenderem somente as pessoas que estão ali para passar. Porque eu cheguei lá às 7 horas da noite, fiquei esperando, quando deu perto de 11 horas, eu vi pessoas passando na frente do meu filho. Aí fui perguntar para a pessoa da triagem, ela disse assim, vocês que são retorno são os últimos a serem atendidos. Então por que chegar às 7 horas da noite lá? Aí você fica lá passando apertado lá na UPA, e aí, de repente, você dá uma de doido lá dentro, chama a atenção para todo atendimento, daqui a pouco, seu dito, vem alguém, te chama no cantinho e fala assim, ó, está aqui o resultado do seu filho, pode ir embora. Será que para você pegar um resultado lá e ser atendido, você tem que dar uma de doido dentro da UPA? Chamar a atenção, parar o atendimento, fazer com que as pessoas olhem lá e vejam e te chamem lá e te dêem um recurso? Está lotado aquela UPA lá. Eu fui 2 vezes, minha filha também foi lá, passou por isso. Chega às 7, chega de manhã, sai 2 horas da tarde, depois você volta 5 horas da tarde, e você vai ter que sair de lá meia-noite. Tinha pessoas que moravam lá no Jurumirim, não puderam esperar, Heitor, o resultado do exame. E os pessoal da triagem fala assim, retorno não precisa pegar na hora. Vai embora, pega outro dia. E se aquele retorno tiver escrito ali, que você tem que tomar uma medicação urgente? E se naquele retorno ali, que você vai passar pelo médico, precisa ser uma medicação urgente, e a pessoa que te atende fala assim, vai embora, volta outro dia. Então, eu acho assim, seria mais fácil, 1 médico para retorno e 2 médicos para atender a população, porque até mesmo os funcionários da UPA reclamam que ali está bagunçado as coisas. Então, que nós possamos olhar todas essas coisas e tentar buscar a solução. Obrigado, vereador e presidente da Câmara, Heitor Sansão, desculpe por ter passado o horário. Obrigado. Não, tudo bem quanto ao tempo que passou. A gente que agradece, Luiz, pela sua visita, pelo seu trabalho em cobrar e estar trabalhando pelo nosso município. Espero que o senhor tenha êxito aí. Tá bom? Solicito, excelentíssimo senhor segundo secretário, que proceda a chamada dos senhores vereadores inscritos a falar em pequeno expediente. Boa noite, senhor presidente, senhor e senhoras vereadores, público presente. O primeiro vereador a fazer uso da tribuna é o nobre vereador Fábio Tatu. Com a palavra, excelentíssimo vereador Fábio Tatu. Senhor presidente, vou declinando a palavra, fala no segundo expediente, por favor. O vereador Tatu declinou da palavra. Solicito ao excelentíssimo senhor segundo secretário que proceda a chamada do próximo vereador. A nobre vereadora Sandra Kennedy. Com a palavra, excelentíssima vereadora Sandra Kennedy Viana. Boa noite a todos e todas. Cumprimento nossa mesa diretora, nosso presidente, demais membros, meus colegas vereadores e vereadora. Cumprimento os que acompanham aqui presencialmente, o Luiz, que usou a tribuna, trazendo sempre temas importantes, e também aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Luiz, não tem como não falar da saúde no município de Registro,
e é um tema que essa vereadora e esta casa trata com muita frequência, porque a pior coisa que pode ter é quando a gente entrega os pontos e diz assim, não tem jeito. Quando a gente normaliza uma situação que ela é inadmissível, inaceitável. Nós temos que fazer com que isto mude. O relato do Luiz é mais um relato, é mais uma situação. Mas eu quero te parabenizar, porque não precisa ser oposição ou situação, não precisa ser técnico, não precisa ser especialista, para dizer o que você disse. Falta gestão. Eu sempre agradeço muito minha história de vida, a possibilidade que eu tive de me especializar nessa área. Não sou melhor que ninguém, cada um na sua vida profissional caminha no sentido, e eu pude me especializar profissionalmente na área de gestão e saúde. Administrar um serviço, ele não é menos importante do que clinicar, do que atender como médico, do que os procedimentos de enfermagem, do que qualquer outro profissional. A administração também é importante, você trouxe isso aqui hoje. Eu fico muito assustada, e tenho certeza que toda a população de Registro, de entender. Há pouco tempo atrás, a gente falava o quanto que a privatização da saúde foi ruim, porque ela traz em si a lógica do mercado. Quanto menos eu fizer, mais eu lucro, e, portanto, a saúde fica muito numa possibilidade de atender a saúde muito ruim, porque é feito por empresas, né? São as chamadas OS, e a gente discutia isso. Mas no município de Registro hoje é muito pior, porque mais do que negócios, e isto já está sendo investigado pela Polícia Civil, Polícia Federal, e a gente crê na justiça, e, portanto, que vai acontecer a devida apuração, virou moeda de troca política, de apoio político, de barganha. Isto é muito ruim. É bem difícil. Nomes? Eu acho que não precisa dizer nomes. Nós estamos sempre dizendo que o prefeito, o meu colega vereador, me pediu para dizer nomes. Eu acho que, quando você diz nomes, você chama para um debate que é raso. Nós estamos cansados de falar que a prefeitura de Registro, o prefeito, ele terceirizou para um grupo político conhecido a administração da saúde. E este grupo político, que tem o domínio da administração da UPA, interessante que, ao que nos parece, tem sido publicado nas redes sociais, sequer apoia o prefeito que está em exercício, apoia um outro que é pré-candidato. Então, é difícil da população entender isso. Mas eu quero falar aqui, o colega que me disse para falar de nomes, eu quero falar do problema. Como é que a gente sai disso? Não podemos esperar o ano que vem. É preciso pensar um plano. A área técnica pensou num protocolo para que os postos de saúde pudessem atender, fazer o pronto atendimento dos casos de dengue. E a gente está vendo que, como era de se esperar, as equipes não têm muito fôlego, elas já estão superlotadas. As possibilidades de atender alguém com dengue nos PSF está sendo de 2, 3 casos, me parece, só. Então, o que eu venho aqui usar essa tribuna para novamente falar disto, da saúde, é porque não pode normalizar, quer dizer, não se pode pensar um atendimento dessa forma, que as pessoas ficam 8, 9, 10, 11 horas lá, com a equipe estafada, com a equipe sobrecarregada, exausta. É preciso ter gerenciamento de fila, é preciso reorganizar. Não sei, não tenho os dados na minha mão, não sou gestora, mas eu acho que precisa, sim, ter um contrato, um adicional nesse contrato, ter mais profissionais para atender, seja numa tenda. O que nós pensamos para o município de Registro? Isso acho que é um caminho importante. Pensamos como projeto. É preciso fazer horário estendido nas unidades básicas de saúde. O que é isso? Atender de noite. Atender depois das 5 da tarde. Você contratar profissionais. E hoje o próprio Ministério da Saúde já lançou um programa, há 2 semanas atrás, que vai estimular os municípios a ampliar e contratar de noite. Você imagina, pelo menos que fosse
nesse atual governo, mas como projeto para o município eu penso mais, mas no atual governo, pelo menos os 3 distritos, pelo menos a Vila Nova, o Bloco B, nosso teto, e o centro, que atendesse de noite. Mas, como disse uma moradora quando eu falava disso, mas nós também precisamos no Agrochá, nós também precisamos do paulistano, a gente poder adicionar, criar um plus no contrato, porque é possível, não quero entrar aqui em detalhes de gestão, mas a pessoa pode pensar, mas a dona Sandra demora para fazer concurso público. Hoje tem 2 formas de você resolver isso. Tem o contrato da Pamir, que você pode contratar de um dia para o outro, sem concurso público, só um processo seletivo, e tem a própria contratação pelos mais médicos, que é possível a prefeitura contratar, enfim, pelos mais médicos. Eu não quero aqui entrar em detalhes técnicos, que eu acho que não é o caso, mas existem alternativas para isso. Então, eu peço aqui, clamo a gestão da saúde hoje, não, eu digo, uma coisa é pensar o projeto, estamos nessa pauta, estamos pensando eleições, pensando no ano que vem, mas este ano é preciso resolver. Não é só Registro, é o país que enfrenta uma epidemia extremamente forte de dengue, e é preciso que a gente pense alternativas para além dessas que já foram testadas nesse protocolo atual do PSF acolher. Ou horário estendido, ou ampliação da equipe da UPA por tempo determinado, com ampliação ali de atendimento. Tem que se pensar outra alternativa. Não dá para continuar do jeito que está. Eu posso, inclusive, se quiserem, sentar junto com a equipe. Por que não? Eu tenho certeza que todos aqui, se chamarem, vão contribuir a pensar, a partir da realidade que a gente vive, o que a gente pode propor. Não é papel do Legislativo propor, mas, inclusive, isso. Se quiserem me chamar, eu vou para uma reunião e proponho o que é possível fazer, porque não dá para continuar do jeito que está. Hoje, a UPA de Registro, pense bem, município de Registro, antes de ter o programa da UPA, nós estamos falando de 10 anos atrás, 12 anos atrás, não tinha um recurso para financiar pronto-socorro. Hoje, por ser UPA, por ser um programa federal, são R$840 mil que vem por ano. Quer dizer, nós temos uma realidade que a gente pode melhorar o que era antigamente. Antigamente, que a gente tinha só o pronto-socorro do Hospital São João, e avançamos para ter a UPA, e retrocedemos porque a UPA não era para acabar com o pronto-socorro do São João. Eu sempre digo aqui, de forma muito didática, né? A dor na perna é UPA, a perna quebrada seria o Hospital São João, juntaram tudo com urgência, emergência e pronto atendimento, não dá, e nós temos o que temos. 840 é como incentivo, portanto, não depende da produção, é fixo. Já recebe. Portanto, Pois não. Eu até postei agora esses dias a respeito disso, né, que a gente foi buscar na diretoria. Hoje fui no UPA de novo, a pedido de alguns munícipes que estavam lá, e de lá a gente saiu com uma ideia, que eu acho que é muito, muito importante. Tentei hoje conversar com o diretor lá da Pamir, só que ele não estava, vai poder me atender amanhã. Por quê? Porque lá também tem um pronto-socorro, que está parado. Entendeu? Eu acho que era um momento, principalmente agora, nesse momento de dificuldade que nós estamos, porque lá o que eu estava vendo também, vereadora, que o que acontece? Tem 3, 4 médicos. Aí tem pessoal que chega de emergência, entendeu? Chega com ambulância. Eles são obrigados a sair de lá para atender quem está chegando de ambulância. Entendeu? Então, isso que também acaba aumentando mais as filas ainda. Né? Então, amanhã estou indo levar essa proposta lá para o diretor da Pamir, para que possa fazer essa parceria também com o município. Entendeu? Que ele possa atender também, pelo menos nesse momento de dificuldade, que abra o pronto-socorro lá, para nos ajudar. Obrigado, vereador. Sem dúvida, eu que agradeço a contribuição. O senhor observa, temos o que sugerir, não estou aqui para concordar ou discordar, mas é uma das propostas que estão colocadas, sem dúvida ela deve ser analisada. O que eu quero dizer aqui é não dá para continuar assim. Hoje eu tratei no programa Povo no Rádio, na Rádio 99, sobre a questão da saúde, e, por questão de tempo, eu pude falar da atenção especializada. E a quantidade de pessoas que me mandou mensagens para dizer, mas e a UPA? Eu quero só um minutinho, por favor, para concluir. 1 minuto para concluir. Muito obrigada, presidente. E a UPA, como é que a gente faz? E eu quero dizer aqui que só não tratei desse tema
por conta do tempo mesmo na rádio, e que são diferentes lados da mesma moeda, que é a falta de gestão, que é a falta de compromisso com a área da saúde. Recurso tem. Hoje, que eu falava na rádio, foi o que eu tenho falado exaustivamente aqui, que é da atenção especializada, dos recursos que vieram e foram gastos uma parte. Hoje, fechando o balanço até fevereiro, 40% só foi executado. Imagina o que é você receber recurso para fazer 1.900 cirurgias e fazer só 800. Você receber recursos de 1.600.000 e só gastar 800 mil reais. Quer dizer, um descalabro com a população que espera por uma especialidade, ou seja, uma consulta, uma cirurgia, um exame. E aí me comprometi de, nesta tribuna, trazer o tema da UPA, que é: não dá para continuar assim. Alternativas precisam ser criadas, e é isso que eu falo em nome da população de Registro. Boa noite, obrigada. Solicito ao excelentíssimo senhor segundo secretário que proceda a chamada do próximo vereador inscrito. Nobre vereador Aquino. Com a palavra, excelentíssimo vereador, professor Aquino. Boa noite, senhor presidente. Eu quero cumprimentar, agradecer a Deus pela oportunidade, cumprimentar suas excelências. Senhor presidente, eu quero parabenizar a preocupação que nós temos com o UPA, né? O UPA, estamos no momento de calamidade, o UPA está superlotado, a dengue avança muito. E quando nós falamos de saúde aqui, senhor presidente, nós temos que apresentar alguma coisa que comprove a veracidade do que estamos falando. Porque eu chegar aqui e falar que o UPA está bagunçado, eu estou falando que aqueles funcionários lá estão bagunçando. Lá não trabalha só um diretor, não. Tem 90 e poucos funcionários lá. Então, o que esses funcionários fazem lá? Quero dizer, aqueles que falam que está bagunçado, realmente não acompanha o trabalho daquele povo, não sabe o quanto eles trabalham, se dedicam para atender a população. Vejam só, temos 3 médicos, atendem a região toda. Chega uma emergência, para o UPA, os médicos têm que parar. E aí? O senhor Luiz, parabéns, senhor, tem que se preocupar mesmo. Tem que melhorar? Tudo nessa vida dá para melhorar. Tudo. A pessoa que fala que não dá para melhorar, não é verdade. Agora, chegar lá, tem que entender o seguinte: o meu problema sempre vai ser maior que o dos outros. Sempre. Eu posso estar com a dor de cabeça. Vai ser maior que todos que tem lá. Mas lá tem os médicos preparados, falam: olha, precisa do exame. Só que, quando o senhor voltar com o exame aqui, nós podemos ter prioridade na frente. Nós podemos ter gente na frente para ser atendido que o médico não conhece o sintoma e nem avaliou. Pode ser mais grave. Então, nesse momento que o UPA está lotado de gente, nós temos que ter compreensão. Trabalho do posto de saúde está sendo feito, os postos estão sendo abertos para atender a dengue. Todo mundo está se empenhando. Vai demorar o atendimento no UPA? Vai sim. Mas é culpa dos funcionários? Culpa de quem? Nós temos que culpar, dar um nome. É seu Antônio? É seu José? Tem que ter direção. São os médicos? Será que punir os médicos que estão aí, vão vir outros para o município? Será que os médicos não fazem nada, não se preocupam, não trabalham e não estão dedicados para salvar as vidas? Só uma parte? Pois não, né? O maior problema, né, Aquino? O maior problema é quando a gente vem com uma coisa, e eu tento ser o mais específico possível. Porque, assim, essa coisa da barganha, todo ano eleitoral tem. Vai falar que é isso, que está fazendo isso, está fazendo aquilo. Há um tempo atrás, era uma outra turma. Era uma turma lá de Iguape, com outra gestão. Aí depois mudou para a turma que envolveu até o partido do qual eu fazia parte. Aí depois é outra turma. Quer dizer, dependendo da conveniência, sempre vai ter alguém fazendo barganha com a saúde. Na fala aqui. Só que a gente precisa ser específico naquilo que a gente fala.
Agora, quando convém, é a mesma coisa da infraestrutura. Dependendo da gestão, o parceiro é um. Uma hora era a empresa E, outra hora a empresa J, como diria a própria vereadora. Todo mundo sabe quem é. Então, depende da conveniência. Se a gente tem indícios fortes, a gente precisa pôr no pau. Assim já foi aqui, já teve cassação de prefeito, e assim, a autoridade maior dessa cidade é o prefeito. Não tem conversa. É nele que tem que mirar. Porque se está bagunçado, se está ruim, é ele que tem que resolver. Agora, são indo para 23 anos vivendo o lado de dentro do balcão, um pouquinho agora, um pouquinho mais fora do balcão, mas vivendo a saúde. Dizer que somente num tempo foi 1000 maravilhas, aí é mentira. Porque daí é quem viveu. Atendi dentro do balcão, né? Me lembro muito bem que ia lá, apresentava cartãozinho. Ah, eu sou parente de Chiquinho, Zezinho, Luizinho, tio Patinhas. Não, senhor, Chiquinho. Mas sempre teve essa história. Sempre teve essa história. Não adianta a gente vir aqui com uma hipocrisia esse ano. Sempre teve uma história. Eu sou indicado de fulano, de ciclano, de beltrano. Então, assim, o que a gente precisa é resolver. Agora, se o prefeito não quiser resolver, fica difícil. Para qualquer um. Vereador, a Sua Excelência pode tirar a equipe, colocar a equipe, pode fazer o que quiser. Não se modifica o sistema. Não adianta eu falar que vou assumir, vou tornar 1000 maravilhas em tudo, que não é a verdade. É o 3º mandato meu aqui, vários prefeitos. Eu nem quero citar nome, mas o procedimento é o mesmo. Permite uma parte, não, A fila vem, a fila vai, e tudo tem a fila. E agora, nesse momento, eu não posso julgar ninguém, porque é a pandemia. A região toda está lá. O único UPA que temos é registro. Permite uma parte. Pois não, vereador. Obrigado pela uma parte. Só para ilustrar a fala de Vossa Excelência, tem um provérbio que meu velho pai falava, melhor gago do que mudo. Falar no desgaste do UPA é fácil falar. Falar que é mal atendido é fácil falar. Mas vamos ver, na realidade, o que é a situação. Hoje, foi atendido 400 procedimentos. 4 médicos, 400 procedimentos. É uma loucura isso, nobres vereadores e público presente que estão me assistindo. Não quero dizer que lá está 1000 maravilhas, não. Precisa melhorar e precisa melhorar muito, sim. Mas o que está acontecendo? Que o UPA não está comportando a população que nós temos. Como já disse aqui a vereadora, a nova vereadora Santa, o UPA não foi feito para isso. Vamos fazer mais consultório aonde? Pôr mais médico aonde? É fácil falar, fazer uma barraquinha, uma tenda e pôr um médico para atender. O médico vai atender? É muito fácil falar, mas vamos pôr o pé no chão. Sabemos que está ruim. Quem que não sabe que está ruim? Precisa ser melhorado? É claro que precisa. Mas, primeiramente, é o físico. Precisamos melhorar o físico, para depois, sim, tentar ver o que pode fazer com profissionais. 400 procedimentos, um médico atender, em média, 100 pessoas no dia. Isso é uma loucura. Outro dia está aqui, recebi uma denúncia de um senhor que estava lá 3 horas no UPA e já estava reclamando. Eu fui lá ver. Tinha 4 médicos atendendo. E o doutor Ian, era 3 horas da tarde, estava almoçando aquela hora. Eu tenho filhos que têm plano particular. E foi 9 horas fazer a consulta, saiu quase 2 horas da tarde. Esqueceram que nós passamos por uma pandemia, esqueceram que essa pandemia está voltando, esqueceram que agora está uma dengue. Gente, pé no chão.
Vamos falar a realidade, vamos alimentar a esperança, vamos ser mais concretos um pouco. Obrigado. Obrigado, vereador. Eu quero só que tanto o senhor Luiz como os vereadores entendam que nós estamos num momento difícil. Momento difícil. Lógico, o mais difícil, se eu estiver lá, vai ser para mim. Porque sempre é a nossa necessidade que está em primeiro lugar, né, doutora? E nós temos que entender que é um conjunto. Estamos numa calamidade. Nós estamos num monte da região, um monte de gente, da região toda, para ser atendido no único UPA que nós temos, registro. É a nossa cidade, temos que acolher. A saúde não pode dispensar. Então, nós temos que entender, ter paciência. É difícil? É difícil. Trabalhar com o pé no chão, dar assistência para todos, no mínimo possível. Porque é difícil. Quem está com dengue hoje está numa situação difícil, muito difícil. Tenho vários parentes que já pegaram. A dificuldade é grande, tem que ficar afastado do serviço, tem que se afastar de tudo, tomar medicamento. Então, eu quero pedir a compreensão de todos. Vai melhorar? A nossa esperança é que melhore, né, doutora? Então, só para concluir, senhor presidente, então nós esperamos que Deus nos abençoe, né, nos dê força para que essa situação passe rápido e todos nós possamos cuidar de nossa família. Isso é o que nós esperamos. Esperamos que todos compreendam um momento difícil. Não é que os médicos, vocês acham que o médico não quer atender as pessoas? Vocês acham que a equipe que está lá, da saúde, quer que as pessoas sofram? Ninguém quer. Mas é um momento que temos que passar, infelizmente. Obrigado, senhor presidente. Solicito o excelentíssimo senhor segundo secretário que proceda a chamada do próximo vereador. Não há. Pela liderança, vereadora Sandra Kennedy Viana. Quando esta casa se reúne para discutir um tema, a gente sempre teve sucesso. A gente sempre buscou e encontrou alternativas. O que eu vejo mais aqui hoje, a partir da nossa fala sobre a questão da saúde, é, mais uma vez, uma justificativa ou mesmo desviar o foco. Eu já disse várias vezes, e toda a gravação que está aqui registrada nessa casa, jamais eu atribuí aos profissionais da saúde a responsabilidade pelas dificuldades que nós enfrentamos. Por que eu não faço isso? Porque eu conheço a realidade. Eu sei a sobrecarga e as equipes desfalcadas na atenção primária. Eu sei a sobrecarga da UPA. É impossível querer dizer que os responsáveis são os funcionários. Qualquer um pode ver as minhas gravações da minha fala, eu jamais disse isso. Eu falei sobre gestão. Gestão é a decisão do prefeito em escolher secretário A, B ou C, a sua equipe, aqueles que decidem. Isto é gestão. Não é quem está lá atendendo exaustivamente, seja na limpeza, na recepção, seja na farmácia, seja no procedimento de enfermagem ou na área médica. Não é a equipe que pode ser responsabilizada de forma alguma. Mas também o que nós vamos resolver se ficar só justificando que no passado também foi assim, ou que nós estamos numa situação? O que nós temos que ver é o seguinte: a portaria número 10, de 3 de janeiro de 2017, qualquer um pode procurar no Google, portaria número 10, do Ministério da Saúde, do dia 3 de janeiro de 2017. Lá estão classificados os tipos de UPA. A UPA de registro foi requalificada agora em maio de 2019 pela portaria 960. Os senhores podem procurar essas duas portarias, a portaria 10 e a portaria 960. O que diz as duas portarias? Registro optou pelo porte 3, classificação 3. Quantas pessoas tem que atender essa UPA de classificação 3? 375 pacientes por dia, 4.500 por mês. Então, nós estamos atendendo acima, sim, mas nada tão acima do que nós estamos falando. Tão pouco é regional, basta qualquer um pedir quais são os atendimentos da região. São muito poucos o que se atende de 7 barras, principalmente, eventualmente, de quem passa na BR, é muito pouco.
Então, nós não estamos, primeiro, dizendo que está fácil a situação. Não está fácil, principalmente para os trabalhadores da saúde e principalmente para os usuários. O que nós temos que fazer é parar de ficar na defesa, na defensiva, e como disse o vereador, meu colega Gerson, vamos pensar alternativas. Vamos pensar alternativas. É, sim, uma possibilidade de contratação emergencial na UPA e atender em tendas, como fizemos isso na Covid. É o melhor jeito? Não sei. É, sim, possível estender os atendimentos nas unidades básicas de saúde, contratando mais gente. Agora, a Prefeitura sequer atendeu uma deliberação da Conferência Municipal de Saúde. Não foi dessa casa, não foi de um vereador, de outra vereadora, que decidiu contratar um médico a mais, um enfermeiro a mais para rodiziar. Sequer isto. Então, em plena pandemia da dengue, você tem o paulistano, por exemplo, com médico só 2 dias por semana. Por que isso? Porque se tivesse aquele que ia rodiziar, cobrir as férias, ou as faltas, ou os desligamentos, que sempre acontece, a gente teria médico. Então, ao invés de pensar em atender mais tempo para desafogar a UPA, pensar, repito, não é uma coisa simples, mas o próprio Ministério já lançou a portaria agora, 10 dias atrás, que vai subsidiar os municípios a fazer horário estendido. Portanto, tem dinheiro para isso. Vamos debruçar sobre isso, mas tem que ser emergencial. Eu me inscrevi novamente para dizer, não vamos achar que é normal, que é assim mesmo, que está assim em todos os lugares. Segundo, registro não está descumprindo aquilo que a portaria diz, um pouco mais, são algumas consultas a mais, vereador Chavico, porque 4.500 dividindo por 30 dias dá 375 por dia. Repito, não está fácil para vocês, trabalhadores da UPA. Só cumprir a portaria não significa que está fácil, mas só estou alertando que não dá para a gente dizer que está fora do padrão. E acho que, seja São João, seja as unidades básicas, ou seja, contratar mais profissionais, é preciso ter uma resposta para isso. E, como eu me inscrevi novamente, eu quero dizer que a gente tem vários lados, né? Todos nós sabemos do processo de saúde. A gente precisa da urgência, a gente precisa do especialista. E eu quero voltar a falar aqui nessa casa que coisas pequenas poderiam estar ajudando a resolver o problema da falta ou da demora para se acessar um especialista. Os senhores acreditam que, quando a gente falou, não me lembro se teve outro colega que falou sobre isso, mas eu trouxe algumas vezes, que só para entrar, para ter o direito de ficar na fila do CROSS, precisa de ter gente lá no postinho para digitar, o sistema municipal, e precisa ter gente para digitar, só para terminar a frase, e precisa ter gente para digitar, na liderança eu acho que eu não posso, né? Pela liderança. Se eu puder, eu passo para o senhor, só para terminar. Só se não puder hoje, em outros dias. Eu já concedo, já. Só para terminar a frase. Precisa de ter gente na atenção primária para digitar, para ir para o agendamento, e precisa, no agendamento, ter gente para digitar, para entrar na fila do CROSS. Então, tudo isso que eu estou falando, da demora... É só porque está muito do lado aqui, só um segundinho. A demora que a gente tem para acessar o especialista, hoje também está no município a responsabilidade. Tem funcionário do Estado que foi até permitido voltar para o DRS, sendo que ele podia ter sido aproveitado ali no agendamento, aproveitado na atenção primária. Nós estamos falando que 5 postinhos de saúde estão sem agente administrativo, que o agente comunitário tem que fazer o trabalho do agente administrativo, não estão fazendo mais, e aí é uma roda que, enfim... que gira, né? Uma coisa. Estou preocupada aqui de garantir o tempo para o vereador Chavico, estou tentando falar rápido, mas queria deixar esse registro. A gente melhorar a equipe do agendamento, colocando mais profissionais, porque eles estão com poucas pessoas, a gente também consegue agilizar o acesso a especialidades, embora tenha esse problema imenso. E eu falava, vereador, deixa eu dar a palavra para o senhor, senão eu vou entrar no outro tema. Obrigado pela parte. Não, só para mim poder entender mais. E falando, se tratando de saúde no debate, nada melhor de ouvi-la, porque é expert no assunto. Mas a especialidade não é por conta do Estado? Houve essa mudança, agora o município... Não. É responsabilidade do município ou do Estado? Agradeço demais a sua pergunta, Chavico, porque é disso que a gente tem que entender. Senão, a gente acha que o cidadão ele é uma parte município, uma parte Estado, uma parte federal. Nós precisamos da vacina ao transplante do SUS.
E no SUS, aonde que a gente vai bater quando a gente precisa de transplante? Lá em São Paulo? Não é no governador, não é na secretaria, é a prefeitura que tem que garantir. Então, resumindo, quem garante a especialidade é o Estado. Quem tem que ser o representante do povo para dizer DRS, Secretaria de Estado da Saúde, olha aqui a fila, 10 mil pessoas na fila de oftalmologia, precisa aumentar o contrato do AME, precisa aumentar o São João. Claro que é o prefeito. É isso que foi muito importante o senhor trazer. A responsabilidade é do Estado. E não adianta ir no DRS, porque não é o DRS que refaz o contrato das OS, nem o DRS que dá ordem para fazer as cirurgias. É lá em São Paulo. Como vereadora, eu trago a denúncia. Como projeto de pré-candidato, ou falando do prefeito atual, o que ele tem que fazer? Ele tem que nos representar, negociar. Eu duvido que não só ele não nos representa falando de 10 mil pessoas na oftalmologia, de 5 mil na neurologia, como sequer ele deve saber disso. E o que é pior, eu acho que nem o secretário de saúde sabe. Ah, mas eu estou falando de números regionais, é verdade. Não são 10 mil pessoas de registro, não. Porque você pede a demanda de registro, eles não conhecem. Só se a gente fizer uma aproximação, 20% da população do Vale é de registro, se tem 10 mil do Vale na fila de oftalmologia, então pelo menos 2 mil são de registro. Aproximação, 554. Então, é triste, porque quando eu destinei os recursos da minha emenda parlamentar para fazer exame para as mulheres, mamografia, ultrassom transvaginal, sequer a secretaria sabia da fila de espera. E era uma fila de 1.500 pessoas esperando por um ultrassom transvaginal, 500 esperando por uma mamografia. Colocamos o recurso, já licitou, as mulheres estão acessando? Não, ainda está em processo de licitação. Então, senhores, não dá para a gente ficar aqui só na retaguarda. É preciso que a gente busque, sim. E eu disse, estou aqui trazendo o problema, mas é só me chamar que eu sento junto para ajudar a buscar alternativas. Se tiver essa oportunidade, não me furtarei. Por que isso? Porque nós estamos vivendo um momento de pandemia. Nós estamos saindo do cotidiano nosso. Mas não dá para achar que nós vamos atravessar fazendo a população sofrer como está sofrendo. Tampouco mudando a minha fala, que jamais eu disse que a responsabilidade é de qualquer uma das equipes, seja da primária, seja da UPA. Muito obrigada. Solicito ao excelentíssimo senhor primeiro secretário que proceda a chamada regimental dos senhores vereadores. Nobre vereador Dito Castro. Presente. Nobre vereador Fábio Tatu. Presente. Nobre vereador Chiquinho do Serrote. Presente, vereador Chiquinho. Nobre vereador Gerson. Presente. Nobre vereador Heitor. Presente. Nobre vereadora, doutora Inês. Presente, doutor Inês. Nobre vereador Beto, ausente. Nobre vereador José Lopes. Presente, José Lopes. Nobre vereador, professor Aquino. Presente, professor Aquino. Capitão Renato, presente. Nobre vereadora Sandra. Presente, vereadora Sandra. Nobre vereador Vander. Presente, vereador Vander. Nobre vereador Chavico. Pronto, senhor presidente. Solicito ao excelentíssimo senhor primeiro secretário que proceda à leitura dos materiais constantes na ordem do dia. Projeto de Resolução 02/2024, que dá nova redação aos incisos 1 e 2 do anexo 4 da Resolução 51/2023, artigo 1º da Lei 916/2009, que dispõe sobre a estrutura administrativa, quadro de pessoal, política de progressão funcional, vantagens pecuniárias dos servidores da Câmara Municipal de Registro e da outras providências, de autoria da mesa diretora, com parecer favorável à aprovação. Coloco em discussão o projeto de resolução 02/2024. Não havendo vereadores, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade, determino a Secretaria Legislativa que proceda à confecção da respectiva resolução. Moção de aplauso 29/2024, de autoria do senhor vereador Xavier Rufino de Oliveira, vereador Chavico, ao senhor Fábio Luiz Elias Santana, pelo belíssimo trabalho realizado como cabeleireiro e barbeiro junto ao Salão Fabinho Dig Dig. Coloco em discussão a moção de aplauso 29/2024. Não havendo vereadores, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade, oficie-se conforme requerido.
Moção de apelo número 30, 2024, de autoria do senhor vereador Capitão Renato, para que sejam tomadas medidas imediatas visando ao aumento do quadro de pessoal do Corpo de Bombeiros, especificamente o acréscimo de 4 subtenentes sargentos, 8 cabos soldados, de modo a fortalecer e ampliar a capacidade de resposta dessa instituição vital para a segurança de nossa comunidade. Coloco em discussão moção de apelo 30/2024, com a palavra o excelentíssimo vereador Capitão Renato. Muito obrigado, senhor presidente. Vou falar rapidamente aqui essa moção de apelo, o motivo pelo qual eu estou encaminhando ela ao secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Foi no começo da gestão do prefeito Newton, ele mandou um documento para o secretário de Segurança Pública à época, que era o general ainda, esqueci o nome do nosso antigo secretário de Segurança Pública, mas ele encaminhou um pedido para que a Secretaria de Segurança Pública entrasse em contato com os prefeitos da região, para que os prefeitos da região ajudassem no custeio do Corpo de Bombeiros, porque ficava muito pesado para o município de Registro, ameaçando romper o convênio. Para que as pessoas entendam como que funciona o convênio do Corpo de Bombeiros. Isso é lei federal, isso é uma norma que todos temos que seguir. O município que quiser ter o Corpo de Bombeiros, o Estado, ele fornece o homem, que é o bombeiro, a formação, pronto para trabalhar, o equipamento e a manutenção do prédio, e a manutenção, alimentação e tudo mais, gasolina, isso é pago pelo município. Isso é uma lei federal que determina. O prefeito Newton, ele abriu mão do Corpo de Bombeiros, isso é o que está no documento. Quando tivemos aqui uma audiência pública, falando ainda das escolas, do problema aí da falta de segurança nas escolas, o prefeito ele teve a pachorra, vou falar desse jeito, de falar aqui que era mentira. Eu tenho esse documento. Quem quiser é só me pedir que eu envio. E no documento ele abria a mão. O nosso secretário de Segurança Pública à época, que ainda não era o capitão Derrite, ele, com medo de que não tivéssemos o atendimento do Corpo de Bombeiros aqui no Vale do Ribeira, criou novas bases do Corpo de Bombeiro, né? Hoje, Cajati tem uma estação, tem um quartel do Corpo de Bombeiros, vamos dizer assim, para ficar mais fácil, e lá em Iguape está montando também. Só que o que acontece? O efetivo é muito pouco. Não foi mandado para cá mais bombeiros. Foi dividido o que tinha. Hoje, para que nossos amigos tenham ideia, nós temos na prontidão 3 bombeiros. 3 bombeiros estão à noite trabalhando em registro. Como que você trabalha desse jeito? Como que você vai combater o fogo? Como que você vai salvar uma pessoa? Não sei se os nobres vereadores aqui sabem, mas por ter 3 bombeiros, hoje, o Corpo de Bombeiros ele não faz o papel do resgate. Ele não faz. Todos aqui sabem a situação das ambulâncias de registro. Todos aqui sabem que já tivemos mortes no município de Registro por falta de ambulância. E não tem como colocar essa culpa para o Corpo de Bombeiros, porque não é a missão constitucional deles. A missão constitucional deles é combate ao incêndio. Cabe ao município fazer o que seria o SAMU, o que seria o resgate da ambulância. E o nosso município não faz. Esse pedido aqui é diretamente para o nosso secretário de Segurança Pública, para que olhe para o nosso município, para que traga mais bombeiros para cá, para que eles possam, de novo, voltar a fazer o serviço de resgate. É só assim que a gente vai conseguir. É por isso essa moção de apelo. E falar que gasta muito por Corpo de Bombeiros é um tapa na cara, né? É um tapa na cara de todo mundo de registro. Registro tem um orçamento de 350 milhões de reais. Isso é muito? Não. Não é muito. Se for dividir pela população, se for ver o que gasta de folha de pagamento, não é muito. Mas está sendo planejado para o final do ano um show de 500 mil reais. A economia criativa é muito importante. Quando tem um show, vem mais gente para a cidade, vai gastar no comércio, tudo bem. Mas para o bombeiro, se a gente deixasse, o prefeito tinha previsto 150 mil reais. Aumentamos aqui no orçamento. Fizemos emenda e aumentamos o orçamento para o bombeiro. Mas para fazer um show, 500 mil reais, tem dinheiro. Pessoas morrendo por falta
de atendimento de ambulância e R$500 mil para um show. É muito difícil para mim entender isso, essas prioridades. Eu não sei quanto a vocês. E, mais uma vez, não é o serviço do Corpo de Bombeiros fazer o resgate. Eles fazem, só que eles precisam de efetivo. Como eu já estou desanimado de pedir para o município, a gente vai pedir para o secretário de Segurança Pública. A gente vai pedir para o secretário de Segurança Pública para que ele envie esses policiais, esses bombeiros, e que a gente possa ter de novo esse trabalho aqui no município. E só para terminar, presidente, nós temos atividade delegada. Não sei se vocês sabem o que é atividade delegada, mas são os policiais contratados para trabalhar para a prefeitura. Já está há mais de um ano na mesa do nosso prefeito o convênio para que os bombeiros possam trabalhar para o município. Não temos ambulância, as que tem são sucateadas, os nossos funcionários da ambulância, eles não estão aguentando de tanta demanda, por quê? Porque eles têm que fazer, toda vez que alguém recebe alta em algum lugar que precisa da ambulância, eles têm que ir lá buscar, toda vez que tem uma emergência no município, eles têm que atender, não tem ambulância e o pessoal já não aguenta mais de tanta demanda. E está na mesa do prefeito, tem recurso no orçamento para isso, e o prefeito simplesmente não assina o convênio. Professor Djalma, por favor, leve esse pedido para ele. Há mais de um ano. Isso aqui é porque eu já estou desistindo da prefeitura. Então, a gente pede para o secretário de Segurança Pública para ver se consegue resolver o problema. Muito obrigado, senhor presidente, e gostaria, se possível, que os demais vereadores pudessem votar a favor e assinar junto, para que chegue com mais força lá para o secretário. Muito obrigado. Continua em discussão, moção de apelo 30/2024. Não havendo vereadores, coloquem em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Oficie-se conforme requerido. Muito obrigado a todos. Nada mais, senhor presidente. Solicito ao excelentíssimo senhor segundo secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores inscritos em explicação pessoal. Não há. Pela liderança, senhor presidente. Pela liderança, vereador Aquino. Senhor presidente, só para informar Sua Excelência e informar os demais vereadores, que nós estamos tendo um ataque, né, daquele mosquito chamado porvinha. Em toda a nossa região, multiplicou a quantidade desse mosquito. Os bairros, que nem Jardim São Paulo, Broco B, Paulistano, acho que todos os bairros, um pouquinho afastado do centro, até o centro está sofrendo um ataque desse mosquito. A área rural, doutora, difícil a pessoa ficar sem se coçar. O Guaviruva hoje é um absurdo, e ele inflama de uma tal forma, cria pelote, né? E a pessoa só fica se coçando. Daqui a pouco estamos pior do que os animais, né? Se coçando, porque não tem, eles atacam em bando. Miracatu e Pedro de Toledo já estão fazendo uma pesquisa a nível de Estado, da Secretaria de Saúde, para verificar a forma de combate e de onde que estão aparecendo. Eu estou encaminhando aqui, senhor presidente, a vigilância, que faça um estudo também a forma de combater esse mosquito. Eu não sei se Suas Excelências têm passado por isso, mas é uma reclamação geral, e até por estar presente nessas áreas, não sei no Serrote lá como é que está, é a existência de muito mosquito. Eles estão fazendo, eles agem, eles têm uma agilidade maior até que o pernilongo, a quantidade é maior, e o povo de registro acho que não merece isso. Nós temos que combater, pedir apoio de Suas Excelências, para que a gente, se possível, também solicitar ao Estado que faça, com urgência, né, um estudo, porque não pode continuar dessa forma. Eu não sei. A minha preocupação é que eu já sinto na pele isso.
Mas se Suas Excelências também sentirem isso, façam uma indicação, pedir para o Estado, para que faça um estudo e verifique como eliminar, ou diminuir, né? Eliminar ou diminuir. Falam que é do esterco do bananal. Muitas pessoas dizem que é do esterco do bananal. Esterco de galinha, que é usado em bananal. Mas também não podemos condenar os agricultores que trabalham. Eu acho que tem que ter uma reunião aí com os agricultores, com aqueles que são donos de bananais, para que a gente veja de onde vem isso e como é que a cidade de Registro pode tomar, né? Tomar a frente disso, de um trabalho, para que o povo não venha a ser agredido da forma que está sendo. Obrigado, senhor presidente. Só uma questão de ordem, senhor presidente. Uma questão de ordem. Só para comunicar, o nosso diretor-geral de saúde está na Câmara, e se ao final da sessão a gente quiser promover aqui uns minutos para sanar algumas dúvidas, ele se colocou à disposição aqui na... Não temos mais nenhum vereador inscrito e nada mais a tratar, mas se quiser convidar o secretário para usar a tribuna, para, de repente, se defender de alguma fala de algum vereador aqui, é permitida. Tá. O diretor Edson está no plenário? Mas ele está na casa. Está na casa? Tá. Se quiser encerrar a sessão, a gente pode ficar e fazer o bate-papo aqui. Ok, então vamos encerrar. Não havendo mais vereadores inscritos e nada mais a tratar, gostaria de comunicar aos senhores vereadores da próxima reunião das comissões permanentes que realizar-se-á no dia 18 de abril de 2024, quinta-feira, às 18 horas, e a próxima sessão ordinária que realizar-se-á no dia 22 de abril de 2024, segunda-feira, às 19 horas. Agradecemos a presença de todos e às 21 horas e 17 minutos encerro a presente sessão.